Quando nós nos reunimos como igreja para celebrarmos a ceia do Senhor, nós nos deparamos com todas as verdades presentes na obra do Senhor, revelada a nós, quando Cristo ele veio ao mundo, quando Cristo viveu a sua vida neste mundo, quando ele morreu a sua morte de cruz, quando ele foi ressuscitado ao terceiro dia, e ele continuou a sua obra e continua a sua obra quando ele envia o Espírito Santo à igreja. E essa igreja, a partir do Espírito Santo, ela avança neste mundo, manifestando as mesmas obras do Messias, testificando que ele é Deus, que ele vive e que ele voltará. E há um livro na Bíblia que nós estamos estudando que revela a graça de Deus, essa graça salvadora, desde o primeiro capítulo até o último capítulo, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Eu convido você a abrir no livro de Atos, capítulo 3. Vamos continuar observando este texto tão rico, mas hoje de uma forma mais sucinta, porque nós vamos também celebrar a ceia do Senhor. Atos capítulo 3, nós vamos ler de 1 a 8. Peço que você, por favor, me acompanhe. Diz assim a palavra do Senhor, escrita por Lucas. Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 da tarde. Estava sendo levado um homem coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Amém. Queridos, sabemos que a nossa fé, ela é verdadeira, porque a nossa fé, ela não está fundamentada em conceitos religiosos. A nossa fé é verdadeira porque ela está fundamentada em uma pessoa, e essa pessoa é o próprio Deus. Quando nós temos uma fé que não está fundamentada em conceitos, em ritos religiosos, nós aprendemos que, quando Deus nos encontrou em Cristo Jesus, a primeira coisa que nós vimos foi exatamente o Filho de Deus revelado a nós. Quando o Senhor abriu os nossos olhos, nós cantamos que nós andávamos cegos, e essa é a verdade. E quando o Senhor abriu os nossos olhos, Ele revelou Cristo, o seu Filho a nós. E Paulo disse isso quando escreveu aos Coríntios, em 2 Coríntios capítulo 4, que Deus, quando Ele nos encontrou, Ele nos conduziu de tal forma que Ele abriu os olhos do nosso entendimento, e vimos a glória de Deus na face de Cristo Jesus. E é muito interessante, meus irmãos, porque ao nos mostrar Cristo, Deus, Ele revelou uma realidade culpada diante deste Cristo. Quando Deus, Ele revelou o seu Filho a nós, nós percebemos a realidade de culpa diante de Deus. E ao mesmo tempo, automaticamente, nós nos deparamos com a necessidade do perdão de Deus. E quando Deus ele fez isso, fez exatamente para mostrar que é uma obra, a salvação do pecador é uma obra dos céus, só pode vir da parte de Deus. Só Deus pode abrir os olhos do pecador, revelar Cristo, mostrar a realidade culpada, mostrar a necessidade do perdão e receber o perdão. É graça, graça sobre graça recebi, não é assim que nós cantamos? Por isso, queridos, contemplar Jesus não é apenas admirá-lo. Contemplar Jesus é ser desconcertado por Ele, é ser reorientado, constrangido pelo seu amor. Nós já estudamos o milagre da coexistência. Eu não sei se os irmãos
vão se lembrar, porque isso foi no domingo pela manhã. Mas quando nós nos deparamos com a obra de Deus em Cristo Jesus, nós nos deparamos com realidades que elas são realidades que confundem a sabedoria humana. Jesus é o Senhor que se ajoelha para lavar os pés dos seus discípulos. Jesus Cristo, Ele é o autor da vida que Ele se entrega à morte. Jesus Cristo, Ele é o centro da adoração que se entrega como o cordeiro do sacrifício para a adoração. Jesus, Ele é o justo que assume a posição de culpado, é o ofendido que oferece perdão ao ofensor. E detalhe, sem o ofensor imaginar que é ofensor. Porque Deus prova o seu amor para conosco quando Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda rebeldes. É graça de Deus. Meus irmãos, quando nós observamos essas verdades, nós percebemos que Jesus, Ele é um escândalo para a lógica caída. Jesus Cristo, Ele é um escândalo para a lógica do homem, que não consegue, pela lógica humana, descrever a obra da redenção. E antes de nos lembrarmos da exaltação de Cristo, porque estamos aqui nesta noite também para comemorar, para celebrar a exaltação de Cristo Jesus, mas antes de nos lembrarmos da exaltação de Cristo, nós precisamos entender que a mensagem da ceia, ela fala sobre a humilhação de Jesus. E tudo que Jesus suportou por nós pecadores é um escândalo para uma lógica triunfalista, como a lógica humana, uma lógica triunfalista e uma lógica limitada. Olhar para esse Cristo, sendo Deus, que se entrega para resgatar homens e mulheres pecadores, que não conseguiam pelas próprias forças olhar para Ele e reconhecê-lo como Senhor, isso é um escândalo para uma lógica triunfalista que olha para o homem como quase que o ser mais precioso de Deus, a cereja do bolo da criação. Não é isso que a gente aprende? Por isso que, se não for pela graça de Deus, exposição constante das Escrituras, meus irmãos, nunca faria sentido para nós a mensagem da cruz. A mensagem da cruz só faz sentido para a igreja quando a igreja está exposta à doutrina do Senhor. E queridos, vimos domingo passado que a graça de Deus, ela é a doutrina que sustenta todas as demais doutrinas das Escrituras, quando nós pensamos em salvação eterna. E somente quem foi alcançado pela graça de Deus reconhece que depende desta mesma graça para andar com Deus diariamente. Ai de nós se não fosse a graça de Deus sobre nossas vidas. Nós olhamos para Pedro e João, e quando nós observamos Pedro e João como instrumentos da graça de Deus, nós observamos duas verdades principais no domingo retrasado. Nós vimos que a graça de Deus se apropria do comum para se revelar. Vocês se lembram? Sim, né? Nós vimos também que a graça de Deus sempre oferta ao homem aquilo que o homem é impossível. Para o homem é impossível receber por mérito. E domingo passado, queridos, nós começamos a olhar para o coxo de nascença. Nesta narrativa, nós começamos a olhar para o coxo de nascença, para ver a graça de Deus se manifestando nesta vida. E nós tiramos também uma lição muito importante sobre a graça de Deus. Nós vimos que a graça de Deus se apropria de recursos escolhidos por Ele para o cumprimento de seu propósito. Foi a graça de Deus que levou aquele homem para o exato momento em que a graça de Deus estava conduzindo Pedro e João para se encontrar com aquele homem, para que a graça de Deus se revelasse também a outros pecadores que no capítulo 4 crerão em Jesus Cristo. Nesta noite de ceia, queridos, ainda olhando para o paralítico, nesta narrativa, eu quero destacar a nossa quarta lição. A nossa quarta lição é muito parecida com a última, mas não é a mesma. A graça de Deus tem o propósito, queridos, de evidenciar a pessoa de Cristo naqueles que Ele alcança. Uma lição tão simples. A graça de Deus, ela tem um propósito específico quando alcança o pecador. A graça de Deus tem um propósito específico de revelar Cristo na vida daquele que é alcançado por Ele.
Eu convido você novamente a olhar comigo os versículos 7 e 8. E pegando na mão direita do homem, ajudou-o a se levantar. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Queridos, o que muitos não percebem quando leem o livro de Atos, é que no início da história da igreja, não havia na mente das pessoas, também na mente dos apóstolos e dos primeiros cristãos, não havia de forma clara que esse novo movimento da igreja era algo separado do antigo judaísmo. Havia um entendimento que esse novo movimento que estava surgindo ali no Pentecostes era nada mais do que um braço do judaísmo. Os próprios apóstolos, eles continuaram a ter algumas práticas que eles tinham antes, quando eram e praticavam o judaísmo. Por exemplo, eles estão indo ao templo orar. E por que eles iam ao templo orar? O templo de Herodes, o templo que Herodes reconstruiu, o templo de Jerusalém, que Herodes reconstruiu, e os judeus tinham a prática de orar. Esse mesmo templo em que Jesus muitas vezes entrou lá, esse mesmo templo em que Jesus, ele fez um chicote, e vocês se lembram que ele tirou aqueles homens que estavam vendendo ali, na verdade, vendendo animais para os sacrifícios. Nesse mesmo templo que Jesus muitas vezes ensinou, nesse mesmo templo que Jesus muitas vezes foi confrontado e confrontou a liderança de Israel, é nesse templo. Então eles continuaram com as mesmas práticas de antes, eles estão indo ao templo para orar. E é interessante porque nós percebemos que Paulo, um bom tempo depois, quando ele se converte, o antigo Saulo de Tarso, ele continua tendo as mesmas práticas. Você pode ler o livro de Atos, Paulo, ele quando se converte, aos sábados, ele não abre mão de ir para onde? Para as sinagogas. Ele vai para as sinagogas. Ele continua indo para as sinagogas. Muitos judeus convertidos, eles iam nas sinagogas. E ali nas sinagogas, eles participavam do culto, mas eles tinham as reuniões deles, porque aquilo que a igreja fazia era diferente. Aqueles que foram se convertendo depois como gentios não iam para as sinagogas, mas os judeus que se convertiam, e esta igreja que está aqui é formada por judeus. Então eles têm as mesmas práticas. Queridos, não podemos também perder de vista que todos os acontecimentos que nós estamos lendo, tanto dos apóstolos, como todos os outros acontecimentos na vida dos novos crentes, estão cumprindo o mandamento de Jesus, que Jesus deixou, quando ali no Monte das Oliveiras, antes de subir aos céus, ele disse aos seus apóstolos: vocês vão permanecer aqui, e vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tudo o que está acontecendo, desde o dia de Pentecostes, está acontecendo em Jerusalém. E o que o Espírito Santo está produzindo? Aquilo que Deus determinou que aconteça na vida de todo aquele que é salvo por Jesus. Ele é uma testemunha de Cristo. Então o que nós estamos enxergando aqui, meus irmãos, são testemunhas de Cristo revelando Cristo, porque esse é o propósito da graça de Deus. Não apenas apontar para Cristo, não apenas revelar Cristo, mas manifestar Cristo na vida daqueles que são alcançados. Agora vamos voltar os nossos olhos para esse homem, esse coxo. Queridos, eu sei que muitos de vocês já tiveram experiências e até conhecem pessoas aleijadas, coxos, paralíticos. E nós sabemos que muitas pessoas ficam assim devido a um acidente. Normalmente é devido a um acidente. A pessoa foi lá, mergulhou, bateu a cabeça, teve algum problema e ficou paralítica. O outro sofreu um acidente, ficou paralítico. O outro, por vezes, teve uma doença e ficou paralítico. Mas todos estes tiveram a experiência de andar um dia. Todos estes ficaram, são realidades tristes, mas eles tiveram a experiência de andar. Eles tiveram a experiência de poder passear, de poder correr.
Eles tiveram essas experiências. Mas a paralisia desse homem, queridos, era muito diferente. E eu quero mostrar para os irmãos como isso tinha a ver e tem a ver com os propósitos eternos de Deus de revelar Cristo a ele, na vida dele. O texto fala que ele nasceu coxo. Isso significa que nenhuma vez em toda a sua vida ele havia se levantado sobre os seus próprios pés sem ajuda. Essas informações são muito importantes para observarmos o que Cristo fez. Ele jamais em sua vida teve a experiência de caminhar pela rua. Ele nunca ficou de pé, ele nunca correu com as crianças, ele nunca pulou, nunca saltou. Ele era carregado todos os dias. E nós vimos domingo passado que os anônimos da graça foram instrumentos de Deus para conduzi-lo até ali a presença de Pedro e de João. Mas os anônimos da graça o levavam, o colocavam no portão, que separava o pátio dos gentios, do lugar onde ficavam os judeus, os gentios prosélitos, a fé judaica. E como o templo, queridos, ele ficava num lugar elevado, Jerusalém é uma região montanhosa, o templo ficava em Jerusalém, já era difícil chegar até lá, mas eles ainda tinham que subir as escadas do primeiro pátio, o pátio dos judeus, e isso era todo o dia. Todos os dias isso acontecia. Eu quero destacar apenas uma curiosidade histórica. O historiador Flávio Joséfo, ele conta que a Porta Formosa, ou chamada de Bela Porta, ela era formosa, meus irmãos, porque além de, por dentro, ela ser revestida, completamente revestida de bronze, por fora ela era revestida de prata e ouro. Aí nós podemos entender o porquê Pedro, ele se utiliza daquela realidade, daquela fala dele, porque aquele homem, ele era colocado todos os dias em um lugar que era um exemplo de riqueza, beleza e formosura. Por isso que a porta do templo se chamava Formosa. Não é o templo que se chamava Formosa, é a porta do templo. Então nós nos deparamos com esse símbolo de riqueza e temos a realidade de um miserável paralítico mendigo que era colocado ali de forma que as pessoas que passavam, olhavam, tinham compaixão, ofertavam, mas, meus irmãos, aquilo era um contraste. Era um contraste. Esse pedinte, ele era um homem acostumado a ver as pessoas se aproximarem dele e desviar os seus olhares. E é muito interessante, porque quando nós nos deparamos, e nós nos deparamos com sinceridade para a realidade humana, não é verdade que quando nós nos deparamos com pedintes, nós costumamos desviar o nosso olhar? Fechamos os vidros. Eu não estou entrando nem no mérito da questão de segurança pública. Mas normalmente tem gente que até muda de calçada, não é? Tem medo. Isso é uma prática natural do ser humano em relação a pedintes. É muito interessante porque Pedro e João, eles não evitam. Esse homem, ele está acostumado com essa experiência em relação àquelas pessoas que estão entrando no templo. Mas quando Pedro e João, cheios do Espírito Santo, eles se aproximam e eles se deparam com aquele homem, eles não desviam o olhar, pelo contrário, eles olham de forma fixa. O texto fala que eles fitam aquele homem. E aquele homem olha para eles, eu creio que quem ficou constrangido foi o homem. E Pedro e João olham para eles e dizem assim: olhe para nós, não desvie o seu olhar, porque o nosso olhar está fixo em você, não desvie o seu olhar para nós. E aquele homem olha, mas aquele homem olha fixamente para Pedro e João com a intenção de receber uma esmola, como nós já vimos. E Pedro diz aquelas palavras eternizadas, não é mesmo? A igreja pode repetir sem olhar? Não tenho nem prata, nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou.
Em nome do Senhor Jesus, Cristo de Nazaré, levante e ande. Eu quero lembrar aos irmãos que é possível perceber essa realidade quando nós buscamos olhar para a narrativa da forma como nós devemos olhar para a narrativa. Quando Pedro e João olham para ele, e Pedro e João, eles dizem para ele olhar fixamente, aquele homem, ele olha, mas ele olha observando as mãos, ele olha observando o que vai sair da bolsa, ele olha observando com expectativas de que ele vai receber algum valor. E quando Pedro diz, eu não tenho nem prata nem ouro, meus irmãos, vocês podem imaginar a decepção de alguém que está esperando um valor, e ele ouve essa primeira parte, eu não tenho nem prata nem ouro. Eu pensaria assim, então por que você está pedindo para eu olhar para você? Por que você está pedindo para que eu olhe fixamente para vocês? Se você não tem nem prata nem ouro. E eu quero apenas reforçar o que eu disse semana passada, a alma humana é um abismo de buscas que não sabe o que busca. Não sabe. O seu coração deve ter se abatido na primeira parte, eu creio. Não possuo nem prata nem ouro. Eu creio que ele deve ter pensado exatamente isso. Ele não falou, mas eu creio que ele pensou. Por que então eu devo olhar para vocês? Queridos, no capítulo 42, no capítulo 4, versículo 22, o texto diz que esse homem há 40 anos, há mais de 40 anos, ele era paralítico. Ele esteve imóvel por 40 anos. E agora o Senhor fará algo na vida dele, meus irmãos, que não apenas é um milagre em si, porque ele voltou a andar. É um milagre porque vai contra a lógica natural da fisiologia humana, a obra que Cristo fez. O milagre deste homem é um milagre assustador. Assustador. Pedro lhe invoca o nome de Jesus, a fim de mostrar a ele o poder curador de Jesus, conhecido em todo Israel. Os irmãos devem se lembrar que o povo de Israel já estava acostumado por 3 anos a ver Jesus realizando muitos milagres parecidos. Então, quando Pedro e João, eles realizam esse milagre, eles são levados a olhar para trás. E eles são lembrados de que alguém há pouco tempo passou por eles, entre eles, e realizava os mesmos milagres. Então, quando Pedro e João, eles falam, e aquele homem, ele se levanta, e nós vamos ver isso. Aquele homem se levanta, ficou claro, e deveria ficar claro para muitos, que aquela obra que estava sendo realizada, era uma obra que há pouco tempo um homem de Nazaré realizou. Então seria como dizer, o Cristo, o Jesus, que foi crucificado, que andou entre nós, ele está com estes. Então não é para ficar evidência nem Pedro nem João, e nós vamos ver no decorrer da narrativa. Agora, quem está narrando isso é um médico. E queridos, Lucas como médico, ele relata que Pedro, ele segurou na mão direita daquele homem. Pedro não falou apenas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levante e ande. Pedro pegou na mão direita dele, porque aquele homem nunca fez aquilo. Desde que nasceu, ele nunca fez aquilo. Pedro pega em sua mão, e é maravilhoso, meus irmãos, Pedro, ele viu Jesus fazendo a mesma coisa quando curou a sua sogra, de uma febre. O texto fala que quando Jesus entra na casa da sogra de Pedro, eu não lembro se é na casa de Pedro ou da sogra, eu sei que a sogra estava lá com uma febre. Jesus cura a sogra de Pedro, e Jesus pega na mão direita dela e a ajuda a levantar, e ela começa a servi-los. Pedro, ele neste primeiro milagre que ele experimenta como instrumento da graça, ele faz a mesma coisa. Ele diz, em nome de Jesus Cristo, levante e ande. Ele pega na mão direita dele e ele o ajuda. E é interessante porque o texto fala que instantaneamente ele se colocou em pé. Esse advérbio, instantaneamente, mostra exatamente o milagre.
instantaneamente, ele se colocou de pé. Então ele sentiu forças nos pés, nas pernas, para se colocar de pé, nos tornozelos. Então ele percebeu que houve um milagre. Então aquele que vivia apenas na entrada do templo, ele entra, o texto fala que ele entra no templo. Mas ele entra no templo não andando, ele entra no templo pulando. Ele entra no templo pulando e louvando a Deus de alegria. Agora eu quero pensar com os irmãos, e vamos para a lição do nosso sermão. Por que esse milagre aconteceu desta forma? Jesus, ele havia curado um paralítico, que estava sentado, na verdade estava deitado em sua maca. E eu creio que vocês vão se lembrar. Jesus, ele disse para ele: toma a sua maca, ou toma o seu leito e ande. E ele pega o seu leito, embrulha, provavelmente era um cobertor, alguma coisa, e ele anda. Agora, por que esse milagre não aconteceu assim? Por que aconteceu dessa forma? Porque esse homem não apenas levanta e anda. Por que o texto diz que imediatamente isso aconteceu com ele, sem nenhuma sessão de fisioterapia? Como que músculos atrofiados desde a infância, que você fica um tempo parado no hospital, sem movimentar suas pernas, você vai precisar de longas sessões de fisioterapia, porque até sua perna diminui, porque o músculo diminui, não é isso? Esse homem desde a nascença, ele tinha 40 anos. Aí quando Pedro fala isso para ele, Pedro pega na mão direita dele, ele pula. O texto fala que ele dá um salto, imediatamente ele dá um salto. E ele poderia entrar no templo cantando, louvando, mas ele entra pulando. E por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque tinha que ser assim. Tinha que ser assim. Lucas, ele quer mostrar para Teófilo, para quem ele está escrevendo, que a graça de Deus tem o propósito de evidenciar a pessoa de Cristo naqueles que ele alcança. No tempo do profeta Isaías, o profeta Isaías profetizou sobre o Messias, e vejam o que ele disse. Então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos ou os paralíticos saltarão como cervos. Os paralíticos saltarão como corças. Você já viu uma corça saltando? Uma corça é um cervo. O cervo, ele só salta e pula quando ele está, digamos assim, alegre. Os campos estão verdes, há uma liberdade. E os cervos, eles pulam pelo campo. Isaías havia profetizado dizendo que o Messias, quando aparecer, ele fará sinais e ele mostrará que ele é o Messias. E quando Pedro e João, eles falam isso para ele, e ele entra desse jeito, e o milagre acontece desse jeito, o que Deus está revelando? Que o próprio Cristo estava ali, por intermédio de Pedro e João, realizando aquele milagre naquele homem. Queridos, Jesus, ele inaugurou a era messiânica quando fez que os cegos vissem, os aleijados andassem, os leprosos fossem limpos, os mudos falassem, quando ressuscitou os mortos e pregou o evangelho aos pobres de espírito. Mateus 11:5, Lucas 7:22. Depois do Pentecostes, a era messiânica prossegue com os apóstolos. Curando de forma miraculosa este coxo, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Agora, meus irmãos, vejam, eu gostaria que os irmãos pensassem comigo rapidamente. Eu fico maravilhado com o agir do Senhor. Pedro e João, como instrumentos da graça de Deus. Jesus, ele é assunto aos céus, teve o Pentecoste, a pregação de Pedro, muitas pessoas se convertem. Todos que criam estavam juntos, um momento muito alegre. Essa nova comunidade contagiando uns aos outros, e Pedro e João resolvem, de forma natural, fazer aquilo que era comum. Eles vão ao templo orar, na oração das 3 horas da tarde. A graça de Deus está conduzindo os anônimos da graça, e esses conduzem esse paralítico às 3 horas
eu penso assim: se ele quisesse receber alguma oferta, ele deveria estar lá desde quando? Desde cedo. Mas eu não sei se atrasou o almoço, queimou o arroz, alguma coisa assim. Mas ele foi conduzido para o templo às 3 horas da tarde, no mesmo momento. E ali eles se deparam. E aí, de repente, queridos, Pedro fala o que fala, este homem, ele é curado. O homem não apenas sai andando, mas ele dá um salto e ele entra pulando no templo. Ele entra pulando no templo igual uma corça feliz. Ele entra pulando no templo igual a um servo, dando glórias a Deus. Agora, se esse acontecimento é na íntegra, quase que na íntegra, aquilo que o profeta Isaías, ele profetizou, podemos afirmar que a graça de Deus já via este homem, quando Isaías profetizou sobre a vinda do Messias. Quando Isaías lá atrás profetizou que o Messias, ele faria com que paralíticos pulassem, saltassem como corças alegres. O que está acontecendo nesse primeiro milagre da igreja, por intermédio dos apóstolos, revela que lá atrás o Senhor já contemplava esse paralítico que nasceu paralítico, para que no determinado tempo da vida dele, a glória de Deus se revelasse a ele. Toda a sua vida, inclusive os seus tempos de trevas, serviram para revelar a graça de Deus que evidencia Cristo Jesus. A prova disso é que no capítulo 4, versículo 4, nós vamos perceber o milagre que acontece com o povo. Você pode ler comigo, capítulo 4, versículo 4. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. Terminamos Atos dos Apóstolos com a conversão de quantas pessoas? 3.000. Com o milagre deste homem, o testemunho do milagre deste homem, a pregação de Pedro por causa do milagre desse homem, mais 2.000 almas se convertem. Isso revela quem? Revela Cristo, não revela Pedro, não revela João, não revela o milagre em si, revela Cristo na vida daquele homem. Meus amados, numa noite como essa, que nós estamos diante da mesa do Senhor, nós somos lembrados que a graça de Deus que nos salvou, nós somos lembrados que a graça de Deus que atua em nós, nós somos lembrados que a graça de Deus que nos basta, ela tem um único propósito em nossas vidas, revelar Cristo em nossas vidas. E isso parece muito distante da prática, mas não é, não é. Todas as vezes que você desfrutar das manifestações da graça de Deus sobre a sua vida, o propósito disso é mostrar Cristo em você. Cristo em você. Cristo em mim. Nós sabemos que o livro de Atos não é um livro normativo como as epístolas, mas nós podemos perceber, queridos, que todas as manifestações da graça de Deus na vida daqueles que são alcançados por Cristo Jesus, visam revelar a presença de Jesus na vida daquele que crê. A graça de Deus, ela não manifesta em você ou a você, em todos os aspectos da sua vida, para que você apenas diga assim: graças a Deus o Senhor me deu alívio, graças a Deus o Senhor me deu livramento, graças a Deus o Senhor me consolou, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não, não é para isso. Isso é secundário. O propósito da graça de Deus é para que você veja Jesus. E para que você mostre com suas reações e ações aos acontecimentos que Cristo conduz sua vida. Então, em todos os momentos em que experimentamos a graça de Deus sobre nossas vidas, em todas as circunstâncias, é para que o Senhor seja visto em nossas reações, em nossas ações, diante daquilo que tem acontecido conosco. Cristo precisa ficar em evidência. Então, é a graça de Deus que se faz, ou manifesta a força de Deus em nossa fraqueza.
Essa graça de Deus, ela se manifesta em todos os ambientes da nossa vida. Porque todos os ambientes da nossa vida são propícios para mostrar que Cristo é quem conduz os nossos corações. Então eu não reajo, se eu estou debaixo da graça de Deus, eu não reajo segundo o meu coração. Eu reajo de tal forma que Cristo fica em evidência, por exemplo, na minha dor, no meu sofrimento, diante de tantas questões que nos trazem preocupações. Quando eu entendo que a graça de Deus está sobre mim, tudo aquilo que vem sobre mim é propício para que eu revele Cristo. Então, queridos, vocês se lembram que eu disse que domingo passado, quando Davi, ele saiu para levar pão e queijo para os soldados do rei Saul, para o exército de Israel, a graça de Deus o colocou diante de Golias. Foi a graça de Deus que colocou ele diante de Golias. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus era revelar a graça dele sobre o seu povo, por intermédio deste homem de fé. Então, tudo aquilo que a graça de Deus tem feito e permitido para que aconteça conosco, é para que possamos mostrar Cristo em nossas reações, em nossas posturas. E eu quero ser breve aqui. O favor de Deus presente em nossas lutas, em nossas dores, em nossas fraquezas. O favor de Deus presente em seu consolo, em seu renovo. O favor de Deus presente no fortalecimento que Ele nos dá, tem o objetivo de revelar Jesus. O favor de Deus sobre nós como igreja, diante de tudo que nós experimentamos como igreja e temos experimentado da parte do Senhor, é para revelar Cristo, não a nossa capacidade. Tudo o que nós conhecemos de Deus, pela graça de Deus, não é para mostrar a nossa capacidade intelectual ou conhecimento teológico, mas para revelar Cristo. Eu creio que o maior milagre que um pecador pode receber ao conhecer Cristo, além de todos, é poder discernir a verdade. Isso é graça de Deus. Quando nós olhamos para a bondade do Senhor, nós percebemos que a nossa maior virtude, sem a graça de Deus, não passa de vaidade. Não passa de vaidade. É a graça de Deus que nos faz olhar para o conhecimento que temos recebido dEle, os privilégios que temos recebido, como dádiva que revelam Cristo, não nós. Não nós. A graça de Deus Pai evidencia seu Cristo, Cristo evidencia a graça do Pai, e esse agir é obra do Espírito Santo na vida dos que creem. A prova que a graça de Deus deixou em evidência a pessoa de Cristo neste ex-mendigo e paralítico está na oração da igreja, no final do capítulo 4, versículo 29 a 31. Eu gostaria que você lesse comigo, assim nós vamos terminar a nossa reflexão. Após esse milagre, Pedro e João, eles pregam. Na verdade, Pedro prega e muitas pessoas se convertem. Mas por causa disso, Pedro e João, eles são levados ao Sinédrio. E ali, diante do Sinédrio, eles enfrentam mais uma vez a liderança que crucificou Jesus. E a liderança que crucificou Jesus não pôde prendê-los, porque eles temiam os homens. E aí, quando eles saem daquela situação, eles vão até os irmãos e eles contam para os irmãos o que Deus estava fazendo. Sabe o que os irmãos fazem? Os irmãos oram. Eles oram a Deus. E eles oram assim: agora, Senhor, versículo 29, do capítulo 4. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, as ameaças dos fariseus, e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Papua Nova Guiné, 1990.
pastor está pregando em uma tribo de aborígenes, e ele está explicando a obra de Cristo na cruz. E quando ele começa a falar do que Cristo fez, e ele começa a mostrar a ressurreição, que quando Jesus ele foi crucificado, a terra tremeu. E logo depois disso, depois de 3 dias, Jesus Cristo ele foi ressuscitado dentre os mortos. Nesse exato momento teve um terremoto naquela região, que é uma região que tem muitos terremotos. Exatamente naquele momento teve um terremoto. E as pessoas começaram a se segurar onde podiam e começaram a gritar: glória a Deus. Ninguém era convertido. Eu fico imaginando quando essa igreja aqui, e todos se converteram, é lógico, com a mensagem da cruz. Mas eu fico imaginando esses irmãos, depois que Pedro e João, eles saem dessa situação, contam para a igreja começa a orar. E a igreja ora assim: Senhor, continue a operar essa obra, continue a usar os seus apóstolos, continue a realizar muitos milagres. E de repente o lugar onde eles estavam tremeu. Por que tremeu? Porque o Deus dos céus e da terra, Ele está presente com o seu povo, para revelar que Ele está presente com o seu povo. E todos deveriam crer nisso, a começar pelo próprio povo de Deus. É a graça de Deus. Então, queridos, como nós sempre afirmamos, sabe o que tornará essa igreja uma igreja eficaz na obra do Senhor? Não é a nossa capacidade de fazer bons eventos, não é termos boas músicas ou muitos músicos, não é termos um estacionamento, um templo maravilhoso, é Deus se manifestando em nossas vidas. É o Senhor sendo visível em nós, que tornará o nome de Cristo visível para outros. Agora, enquanto nós não entendermos que a graça de Deus está se manifestando todos os dias para revelar Cristo em nós, em nossas reações, nós vamos desperdiçar a bênção ou as bênçãos de revelarmos Cristo. Jesus é aquele por quem o Deus que vivifica os mortos chama à existência as coisas que não existem. Isso está em Romanos 4,16. Deixa eu fazer uma pergunta para você antes de celebrarmos a ceia do Senhor. Você reconhece que é a graça de Deus que está agindo em tudo o que acontece em sua vida? Sim? Se você reconhece que Cristo, que a graça de Deus está se revelando todos os dias em sua vida, é para que Jesus Cristo de Nazaré fique em evidência em cada manifestação de sua graça em sua vida. Então não é simplesmente dizer graças a Deus. É olhar para si e perceber o quanto Cristo, diante desse acontecimento, em que você viu a graça de Deus, está sendo notado, ou está ficando em evidência. Nem Pedro nem João ficaram em evidência. Cristo ficou. O paralítico que cumpriu a profecia, que entrou pulando e saltando no templo, não ficou em evidência. Não ficou. Muito menos, queridos, eu e você ficaremos em evidência. Nós não estamos neste mundo para deixar em evidência essa igreja, Igreja Batista Apacentar. Não. Eu já disse para os irmãos, eu não sou o pastor das mídias, e nem pretendo ser. Não julgando os que são, mas Deus me chamou para ser o pastor de uma igreja local. E eu tenho tanto trabalho que não dá tempo para fazer vídeos. Nós precisamos voltar à simplicidade do Evangelho. E a simplicidade do Evangelho remove os nossos eventos, que revela muitas vezes apenas movimento, não mover do Espírito Santo. Sabe o que revela o mover do Espírito Santo? É Cristo sendo visto na vida dos que creem. Lá em casa, lá no trabalho,
entre os irmãos. Eu gostaria de, enquanto eu estou pregando, que tremesse esse lugar. Apenas como sinal que o Senhor está entre nós. Não porque cremos num momento místico da celebração da ceia, na presença mística de Cristo. Nós cremos como batistas que a ceia é um memorial. Apenas nos aponta para as verdades que nós devemos nos lembrar. Mas eu tenho plena certeza que Cristo está entre nós, porque a graça de Deus tem se manifestado na vida dos irmãos. Que a graça de Deus continue operante em nossas vidas e continue operante em cada realidade de nossa igreja. Amém, irmãos? Convido